A todos e a todas. Eu me chamo Lucas Francisco dos Santos, sou aluno de doutorado aqui na Universidade Estadual de Maringá. Sejam todos muito bem-vindos a esse minicurso sobre simulação de processos químicos. Para mim é uma satisfação estar conversando com vocês nessa 10ª semana acadêmica de Engenharia Química da UTFPR de Ponta Grossa. E, bom, deixa eu botar aqui. A ideia desse curso, então, desse mini-curso, por ser um tempo reduzido e até bastante pessoas, eu pensei nele como sendo pouca teoria e bastante mão na massa. Por quê? Bom, a teoria de modelagem, simulação e simuladores, ela é bastante extensa, ela precisa de um curso inteiro e ficaria inviável. Mas esse tempo de 1h30 para uma mão na massa já é um tempo razoável e a gente pode aprender bastante coisa. Então, eu vou passar um pouquinho de teoria e depois 2 problemas para a gente, juntos, fazer a simulação do simulador DW5. A parte teórica, a gente vai tentar responder e entender esses seguintes pontos, que é o que é uma simulação, o que é um modelo e como o modelo está atrelado com a simulação, o que são simuladores de processos químicos, as suas classificações como estático, dinâmico, modular sequencial, orientado a equações, seus componentes, os pacotes termodinâmicos, os modelos de equipamentos, modelos cinéticos de reatores e os métodos matemáticos de convergência. E também as aplicações, por que é importante um simulador de processo, seja para simulação, otimização, projeto e síntese de processo. Então, o objetivo desse minicurso é que, ao final dele, a gente entenda melhor o que está por trás desses simuladores, como eles operam, quais contas estão sendo feitas, e esses simuladores que são tão importantes para nós, não só na graduação, mas também na indústria, que eles são utilizados, assim, na indústria química, petroquímica, de forma bem abrangente. Então, entender um pouquinho o que está por trás e também criar fluxograma, selecionar operações unitárias e reatores, usar os pacotes termodinâmicos, rodar simulações e, bem importante, analisar os resultados, que eu acho que a gente tem uma ferramenta muito boa e a nossa função é saber usar ela e analisar o que ela nos propõe, os resultados que ela gera. Então, já começando, o que é uma simulação? Eu trouxe uma definição aqui bem sucinta, que é a atividade de desenvolver um modelo operacional de um sistema e conduzir experimentos com esse modelo a fim de entender o comportamento do sistema ou avaliar estratégias para o seu desenvolvimento, melhoria ou operação. O modelo precisa ser capaz de reproduzir determinados aspectos do comportamento real em um grau aceitável de precisão. Bom, então vamos entender isso. A gente tem um sistema real. Esse sistema real pode ser qualquer coisa. Na nossa área, ele pode ser um processo químico, um processo inteiro, pode ser um equipamento, pode ser um reator, mas pode ser também um sistema, por exemplo, um prédio, a construção de um prédio, uma ponte, uma peça mecânica, e assim por diante. Então, permeia várias áreas. Então, a gente tem um sistema real. Desse sistema real, a gente cria um modelo, que seria uma abstração desse real, que reproduz bem o real. E nesse modelo, então, a gente pode rodar experimentos para entender melhor o sistema. Então, isso é simulação. O real cria-se um modelo, e o modelo é usado para entender e melhorar o sistema. Bom, para abrir também o nosso leque de simulação, o objeto do nosso estudo é a simulação de processos químicos, mas não é a única simulação. A gente tem, por exemplo, uma simulação muito conhecida, muito famosa, tanto na engenharia química, quanto na engenharia mecânica, na engenharia aeroespacial, que é a simulação fluidodinâmica. Também é chamada de CFD, que vem do inglês Computational Fluid Dynamics. Esse tipo de simulação visa entender o comportamento de fluidos com relação à sua velocidade, temperatura, pressão, concentração, e é baseada nas equações de fenômeno de transporte. Então, o modelo é o fenômeno de transporte, seja Navier-Stokes, lei de Fick, lei de Newton do resfriamento, usa esse modelo para simular e entender, por exemplo, aqui, a gente tem o exemplo de uma bomba, onde a velocidade está sendo modelada, aqui um agitador, onde a velocidade também está sendo modelada, mais qualitativamente, assim,
para entender se tem zonas mortas e se as chincanas estão funcionando. Também a gente pode descer um pouquinho no microscópio e ir para... Isso daqui, então, é uma escala assim, microscópica. A gente quer entender ponto a ponto o que acontece com respeito a essas variáveis. Se a gente descer mais, a gente pode querer entender o que está acontecendo com as moléculas. Por exemplo, simulação molecular, entender a geometria de moléculas, de interações. Dá para descer ainda mais e tentar entender a quântica, que seria as partículas subatômicas. Eu dei uma distraída, eu olhei aqui, mas acho que não é nada, né? Andriele? Não, tá. Não. Eu Qual aviso coisa? você quando for, tá bom? Tá bom, obrigado. Pergunta. Tá. Então, a gente pode descer nesse nível mais microscópico, assim, partículas subatômicas, ou subir o microscópio e ir para os processos químicos, que é uma escala macroscópica. Então, qual que é o objetivo da simulação de processos químicos? É determinar o estado termodinâmico das correntes de processo, determinar a demanda de energia, dimensão de equipamentos, enfim, determinar as condições do processo, de forma macroscópica. Em outras palavras, qual é a temperatura da corrente 8? Qual é a demanda de energia na bomba 4? Qual é a demanda de energia no compressor 4? E assim por diante. Então, a gente quer saber o estado termodinâmico dessas correntes de forma macroscópica. E qual é o modelo que está sendo usado? São as equações de balanço de massa e energia, equações de estado e propriedades termodinâmicas, equações cinéticas e de reatores e equações de projetos de equipamentos. Bom, a gente viu que para a simulação está intimamente relacionada com o modelo. Então, sem o modelo, não há simulação. E o que é, enfim, então, um modelo? Modelo pode ser definido como uma representação artificial do real. Então, tem um real, a gente abstrai isso de alguma forma e cria um modelo. Só que esse modelo só é um modelo se ele for útil. Ou seja, se ele representa a realidade em um grau aceitável de erro ou de acerto, vamos dizer assim. A origem desse termo remete ao século XVI, na Inglaterra. Ele era usado pelos engenheiros para denotar conjuntos de plantas dos cortes de edifício. Foi adaptado pelos franceses e italianos com base na palavra do latim modulus, que significa medida. Então, a gente vê que desde lá já tinha esse caráter de abstração da realidade. O edifício era o real. Aí eles criavam essas plantas, esses cortes, que eram desenhos, que representavam o edifício, e era útil, porque ajudava o engenheiro a projetar, ajudava o construtor a construir, e assim por diante. Então, a gente vê que modelo nem sempre é como nessa última imagem aqui, nem sempre são equações matemáticas. Pode ser uma maquete, pode ser os cortes de um edifício, pode ser um mapa. Uma maquete é útil? Sim. Ajuda a empresa a vender apartamentos, por exemplo, ajuda o arquiteto a pensar num visual melhor. Os mapas, não preciso nem dizer a utilidade, né? São super úteis. Principalmente agora com GPS, ninguém sabe nem se locomover mais, só sabe procurar no Google. Eu incluso, né? Algumas características de modelo. Modelos são representações parciais e limitadas da realidade. Por que parcial? Quem cria o modelo tem sua opinião. Então, a gente tem um mapa aqui, por exemplo. O mapa, por que a Europa está no centro do mapa? Não tem outra característica senão porque eles criaram um mapa. Eles criaram um mapa e se colocaram no centro. Por que eles estão em cima? Porque eles criaram um mapa também. Se a gente parar para pensar, o mapa podia ser invertido. E o centro podia ser o Brasil, por exemplo. Mas, enfim, é parcial e ilimitado por quê? Se a gente olhar um mapa há 200 anos atrás, 500 anos atrás, a América não era assim, porque os europeus ainda estavam chegando na América. Já tinha gente aqui, mas a ciência não tinha delimitado o mapa e tudo, então tinha uma representação bem limitada da realidade. Hoje é bem melhor, mas ainda é limitada. Temos as limitações, seja de conhecimento ou de técnica. Então, esses modelos parciais limitados, eles têm que ser adequados para um propósito. Então, nem muito complexo, nem muito simples, a depender da aplicação. Os modelos necessitam de comprovação, e isso é muito importante. O modelo só é útil, e para ser modelo ele tem que ser útil, se a gente sabe o quão bem ele descreve a realidade ou o quão mal ele descreve. Se o erro é 1%, é 5%, quanto ele erra. Isso é importante e necessário.
Tem aqui, eu trouxe só uma máxima do George Box, que é um estatístico bem famoso e está bem em evidência, voltou a ficar em evidência agora com esses modelos de aprendizagem de máquina, que é all models are wrong, but some are useful. Então, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E só são úteis dada a comprovação e se atende ao seu propósito. Então, a gente viu que modelo pode ser desde uma maquete até um sistema de equações. E a gente vai trabalhar com modelos matemáticos na nossa área. Então, o que é um modelo matemático? É uma abstração matemática de um sistema real. Então, implica em usar equações. Ele é composto por equações ou conjuntos de equações e devem ser as melhores aproximações possíveis do sistema real. Como nunca é possível incorporar todos os fatores do ponto de vista macroscópico e microscópico do sistema real, tem que se fazer um balanço entre as dificuldades, de modelar tudo e de simplificar e não perder a sua utilidade. Então, esse é um modelo matemático. O modelo matemático ele pode ser aplicado para diversas situações. Uma delas é a modelagem de processo, que é o tema do nosso mini curso. Esses modelos de processo, eles podem ser classificados como empíricos, que são sem embasamento teórico, eles são obtidos por pura matemática e estatística de dados do sistema, e, assim, não liga nem um pouco para a física ou para a química do sistema real. Parece uma ideia não muito boa, mas está sendo bastante utilizado, por exemplo, com as aprendizagens de máquina, com as inteligências artificiais, que são capazes de modelar tanto o comportamento humano para sugerir novos vídeos, sugerir conteúdos para a gente na internet aí a rodo, quanto se consegue modelar até o ser humano, também consegue modelar os processos químicos. Então, são bastante importantes. E também temos, claro, os modelos fenomenológicos, que é a base da nossa formação de engenheiro químico, pelo menos tradicional, como é hoje, que é obtido a partir de princípios físicos e químicos do sistema. Então, a gente entende o sistema, elabora as equações no laboratório e usa na prática, sabendo que funciona, pois foi comprovado. E os semi-empíricos são combinações dos dois acima. Os modelos de processo podem ser estacionários, ou seja, o sistema visa modelar o sistema num regime permanente, as variáveis não variam com o tempo, então ele já entrou num equilíbrio, vamos dizer assim. Pode ser dinâmico também, que as propriedades variam no tempo e os modelos incluem necessariamente derivadas das propriedades no tempo. Os modelos de processo têm que ser consistentes. Então, o número de graus de liberdade deve ser nulo, ou seja, o número de variáveis deve ser igual ao número de equações. Na prática, a gente tem que seguir a regra de fases de Gibbs, para saber se o nosso sistema está consistente. Essa regra diz que o número de graus de liberdade de uma corrente de processo é o número de componentes, menos o número de fases, mais 2. Então, se a gente tem um vapor de água, a gente tem um componente que é água, uma fase, então 0, mais 2. Então, a gente precisa conhecer duas propriedades intensivas para conhecer todas as propriedades termodinâmicas de entalpia, entropia, todo o resto. Geralmente, é temperatura e pressão. Bom, então, esses modelos de processos, que é necessário para modelar um processo? Equações de balanço de massa e energia, equações de estado e propriedades termodinâmicas, modelos cinéticos e de reatores, e modelos de projetos de equipamentos. Ou seja, basicamente, tudo que a gente vê no terceiro e quarto ano é a base para a nossa modelagem de processo. Ainda mais, solucionar esses modelos conjuntamente é uma complexidade alta, porque implica em resolver sistemas de equações de grande escala, ou seja, 10.000 equações, até mais. E essas equações podem ser tanto algébricas quanto diferenciais, então, equações diferenciais. A boa notícia é que os simuladores de processo incluem tanto os modelos que a gente precisa, quanto os métodos matemáticos necessários para resolver esses sistemas de equações não lineares. E por isso, então, eles são de grande valor para nós. Bom, a gente falou que eles são de grande valor, mas o que são simuladores de processo, né? São programas especializados na resolução de modelos matemáticos que descrevem processos químicos. 3 pontos-chave dos simuladores. Eles possuem interface gráfica,
E os modelos são elaborados por meio de fluxogramas. Então, a gente tem uma interface com o usuário e a gente cria um fluxograma, como a gente faria num problema de FEC, por exemplo, de Fundamentos da Engenharia Química, e por trás de cada bloquinho estão os modelos, os respectivos modelos, seja de um reator, de uma coluna de destilação, um separador flash, assim por diante. Também, como disse, incluem tanto os modelos mencionados anteriormente, bem como o banco de dados termodinâmicos, que são fundamentais para boas simulações. Aqui está o coração dos simuladores de processo. Um simulador de processo que tem bons dados termodinâmicos, experimentais, atualizados, que foi obtido em artigos recentes ou em laboratório próprio, esses são os melhores simuladores, que representam melhor a realidade. E o terceiro ponto seriam os métodos numéricos para resolver esses sistemas matemáticos. Então, três pontos, que é a interface gráfica de fluxograma, os modelos e dados termodinâmicos e os métodos matemáticos. Bem brevemente aqui, para quase terminar essa parte teórica, a gente tem algumas classificações dos simuladores de processo. O simulador de processo ele pode ser modular sequencial, ou seja, esse arquitetura de simulador, ele divide o fluxograma em blocos. Então, cada bloco representa como se fosse uma função que recebe as variáveis de entrada e calcula as variáveis de saída. De que forma? Então, as variáveis que entram nesse bloco são transformadas por meio de uma série de equações nas variáveis de saída. E essas funções estão tudo dentro do modelo do próprio bloco. Esses simuladores, eles têm os módulos de operações unitárias, estimação de parâmetros, de dados e propriedades, estimação de estado e propriedades termodinâmicas, dimensionamento de equipamentos e de otimização também. Um grande problema dessa arquitetura de simuladores é que ele requer métodos iterativos para lidar com reciclo, loops no fluxograma. O que quer dizer isso? Deixa eu só um minutinho. O que quer dizer isso? O formato que ele opera é usar as informações de entrada para calcular as informações de saída. Mas, quando tem um loop, as nossas informações de entrada nesse bloco que recebe o loop as informações de saída de um bloco lá na frente. E ele calcula sequencialmente. Então, ele ainda não calculou a saída do próximo. Então, isso, por natureza, implica em um método iterativo. E esses métodos requerem saber onde corta a corrente, ou seja, onde começa a atribuir valor para chegar numa convergência. E existem métodos e métodos para isso, que também são implementados nos simuladores de processo. Então, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas vale saber que isso é um grande problema para os simuladores modulares sequenciais. E os outros simuladores são os orientados a equações. Eles pegam todas as equações de todos os modelos, seja termodinâmico, de equipamentos e tudo, coloca num grande sistema de equações do tipo f de x igual a zero, vetorial, claro, e resolve simultaneamente. Resolver sistema não linear de tamanho 10 mil, 100 mil, é muito complicado. E só é possível por causa da esparsidade do sistema. Então, por natureza também, as equações que se referem ao modelo de um equipamento no começo do processo têm variáveis que são diferentes das do final. Então, a matriz, assim, vamos imaginar, é uma matriz cheia de zero. Tem muitos zeros, assim. E por ser esparso, é possível resolver esses modelos grandes. Um ponto positivo é que as equações, elas ficam prontamente dispostas. Então, a gente tem lá todas as equações enumeradas certinho e pode ser usado para otimização, por exemplo, que é uma aplicação bastante interessante. No entanto, requer boa estimativa inicial para convergência. Os métodos nem sempre dão conta da complexidade. Bom, os simuladores também podem ser de processos estacionários, ou seja, as condições estão em regime permanente. A gente quer simular o processo quando ele já atingiu um equilíbrio. Então, a variável tempo não é incluída. Os modelos, então, são do tipo estacionário. E tem o simulador de processo dinâmico, que usam os modelos dinâmicos de processo. Então, as variações das condições ao longo do tempo existem,
A resolução de equações diferenciais ordinárias, no mínimo, é necessário. E ele é bom para, por exemplo, startup de processos, quando a planta está offline e vai ser ligada de volta, para sistemas de controle, para modelagem e otimização online. Ou seja, todas as aplicações que a gente precisa entender a dinâmica do processo, como o processo varia, tem que ser simulação dinâmica. Os simuladores também podem ser comerciais, ou seja, pagos e com fins lucrativos. Por exemplo, os mais famosos estão aqui: Aspen Plus, Aspen Raices, Pro 2, Super Pro Designer, GPROMS. A maioria desses tem todas as formas, ou seja, podem ser sequenciais modulares, ou podem ser orientadas a equações, pode ser também estacionário. Tem módulo estacionário, tem módulo dinâmico. Então, eles são bem completos. O banco de dados termodinâmicos é muito bom, e por isso eles nem disponibilizam os dados, eles deixam fechado, então ninguém pode ver. E também temos os simuladores de licença gratuita, que são gratuitos. Aqui a gente tem alguns representantes fortes, como, por exemplo, o Coco Simulator, que eu acho que é o mais famoso internacionalmente. Temos o Enzo, que é um software é um simulador de processo orientado a equações, desenvolvido pelo professor Argemiro Sec. Então, é um brasileiro, 100% brasileiro. Ele é professor da COP, na UFRJ. Excelente software esse. E o DWSim, que é o que a gente vai usar hoje, que é desenvolvido também pelo Daniel Wagner, 100% brasileiro, e é um simulador modular sequencial esse. E temos também o Easy, que é outro brasileiro. Bom, para concluir essa parte aqui, eu disse que ia ser breve, para focar na mão na massa, que eu acho que quem busca um mini curso, um workshop, está bastante interessado. Para fechar, quando usar um simulador de processo? Qual é a utilidade dele? Então, temos aqui 4 utilidades mais famosas, vamos dizer assim, que é a simulação, projeto, otimização e síntese. O que é uma simulação nesse contexto? É quando a gente conhece as correntes de entrada do processo, a gente conhece as condições de operação, de temperatura, pressão, composição e tudo, os parâmetros das operações unitárias, conhece o fluxograma do processo e quer determinar as correntes de saída. Então, a gente faz uma simulação. E os simuladores são úteis para isso. Quando a gente conhece as correntes de entrada, conhece o fluxograma do processo, sabe o que a gente quer, sabe a condição das correntes de saída dos nossos produtos, mas a gente não conhece as condições de operação no meio do caminho, as temperaturas, pressões, os parâmetros das operações unitárias, seja o número de pratos da destilação, o prato de alimentação, ou a área do trocador de calor. Aí a gente faz um projeto. Então, a gente acha isso sabendo o que está em verdinho aqui em cima. E os simuladores são úteis também aqui. Outra aplicação, aqui já está em ordem de dificuldade, né? Daqui para cá, daqui para cá. Então, a otimização seria um passo além, que é quando a gente sabe o que a gente quer. Digo, a gente tem um objetivo. O objetivo pode ser maximizar o lucro, minimizar o custo, minimizar o gasto de energia, minimizar os impactos ambientais, maximizar a produção de dado produto. E a gente sabe o fluxograma do processo, só. Aí a gente quer determinar as correntes de entrada, as condições de operação, os parâmetros dos equipamentos e as correntes de saída. Então, isso é otimização e os simuladores são aplicados aqui. Por fim, a última aplicação, que é a mais complexa dessa área, é a síntese, que é uma otimização quando a gente não sabe nem o fluxograma do processo. Então, a gente pode variar se é um trocador de calor, 2, casco-tubo, outro tipo, um compressor, 2, quantos estágios e assim por diante. E os simuladores estão sempre atrelados nessas aplicações. Bom, então a gente viu que é uma simulação, que ela vai além também da simulação de processo, vimos que ela implica em ter um modelo, vimos o que é um modelo, que ele tem que ser útil, comprovado. A gente também viu o que é um simulador de processos, classificações, os componentes, as aplicações e a sua importância, né? E, então, vamos lá. Vamos só rapidinho passar o porquê de escolher o DWSim. Ele é um simulador de processos desenvolvido pelo Daniel Wagner, que é um engenheiro químico formado pela UFRN.
e engenheiro de processo da Petrobras desde 2007. E ele desenvolve o DWSim de forma gratuita para a comunidade, como um projeto pessoal dele. Então, bastante interessante. Aqui no site, é o site do download. Só um minutinho. Vocês estão vendo, né? O site aqui que eu abri? Sim, tá dando pra ver. Aí eu acho que vocês baixaram aqui, né? Então, se vocês descerem um pouco, tem esse site que é o site propriamente do DWSim. É um site que parece um Wikipedia, tem muita informação, alguns modelos, explicações, e também uma parte que eu acho interessante que tem tutoriais. Então, ele divulga quem faz tutoriais para o software. Tem conteúdo em inglês, conteúdo em português, conteúdo de universidade, conteúdo fora da universidade. Então, quem tiver interesse de especializar, desfrutem sem moderação, que são bons conteúdos. Bom, então, por que o DWSim? Ele é um software gratuito e de código aberto, então ele é grátis, não tem que pagar, e a programação que o Daniel fez é disponibilizada para quem quiser ver. Isso é bom porque a gente sabe que a gente não vai ser passado para trás, não vai ter roubo de dados, igual a gente vê aí em alguns aplicativos que a gente usa, que as empresas estão roubando dados da gente sem a gente saber, enfim. O produto também é nacional e de qualidade, isso é bastante legal. A comunidade é ativa para tirar dúvidas, o Daniel também sempre responde e-mail, responde o fórum, responde as perguntas do site. É um simulador modular sequencial, tem modo estático e dinâmico, apesar que a gente vai usar só simulação estática, e tem bons pacotes termodinâmicos, né, como é necessário para um bom simulador. Então, essa era a parte teórica. Bom, então vamos praticar um pouco. O problema 1 é um problema bem simples, que eu estou propondo aqui para vocês, que é o seguinte, eu vou ler aqui rápido para vocês. Deseja-se produzir etileno através da reação de desidratação do etanol, conforme a reação a seguir. Então, a gente tem etanol, que se desidrata em etileno mais água. Claro, na presença de catalisador e energia, assim por diante. O reator deverá ser alimentado com 1.000 kg por hora de etanol na fase vapor, saturado a 1 bar. Então, a nossa reação é na fase vapor, e a gente quer que seja saturado a 1 bar. O reator deverá operar a 30 graus Celsius e 1 bar, com conversão de etanol de 20%. Então, a gente tem aqui a forma de operação do reator e a conversão da reação. O etanol está inicialmente a 1 bar e 40 graus Celsius na fase líquida e deverá ser vaporizado em um aquecedor. Monte o fluxograma para esse processo, verifique os resultados de cada equipamento e a fração molar dos componentes na saída do reator. Utilize NRTL como pacote termodinâmico. Se no aquecedor for usado como fluido quente, vapor de água saturado a 3 bar, com vazão de 440 kg por hora, determine o estado de saída da água desse aquecedor. Bom, dada essa explicação, vamos começar. Eu vou colocar aqui de lado. Deixa eu ver como eu faço isso. Tá. Estão vendo a minha tela aqui do Windows? Beleza. Sim, dá pra ver. Quem for acompanhar, vamos abrir o DWSim. O DWSim ele vem por padrão o DWSim clássico e o Cross Platform, que é uma interface do usuário para quem usa diversos sistemas operacionais. Então, quem usa Mac ou Linux vai ter que abrir esse. Quem usa Windows, que eu imagino seja a maioria de vocês, abre o DWSim normal. Se não tiver na área de trabalho, que eu acho que não vai estar, aí procura aí no Windows que vocês usam, DWSim, vai aparecer os dois já, provavelmente. Abre o que não é cross-platform, se vocês estiverem usando o Windows, por favor. Apareceu aqui um aviso de update, eu não vou fazer o update agora, não vai ter problema para nós não. A cara do DWSim inicial é essa. Aqui a gente tem o acesso rápido às suas simulações antigas. Aqui algumas opções de construir um novo modelo de processo, criar componentes, criar regressão de dados, doar, enfim. A gente quer criar um novo modelo de processo. Então, vem aqui em Create New with Wizard. Ao clicar ali, ele vai abrir o DWSim de fato. Atrás, a gente tem a interface do usuário, do DWSim,
e na frente ele abre essa janelinha aqui. Espero que todos estejam conseguindo ver, que é o Wizard. O Wizard é um ajudante para a gente iniciar. Então, introdução, clique em Next. Clique em Próximo. Aqui, o que o Wizard ajuda a gente? Ele faz o que toda simulação vai precisar, que é inserir componentes, a propriedade termodinâmica, os modelos termodinâmicos e o sistema de unidades. Então, vamos lá, vamos inserir os nossos componentes. A gente tem o etanol. É tudo em inglês, tá, gente? Então, escrevam em etanol, com TH, seleciona. Quem mais? Etileno. Etileno, que é ETHY, seleciona. E water, água. A gente pode checar se é realmente a água. Tá, a água é HOH. Vamos pegar o etileno, se a gente selecionou certo mesmo. CH2, CH2, beleza. A gente pode ir em View Select Compound, e aqui ele vai ter toda a explicação, todos os dados termodinâmicos e que ele tem no banco de dados. Estrutura molecular, enfim. Podem fuçar depois aí, sem moderação também. Clique em próximo, vamos adicionar nossas Property Packages. No caso, é o NRTL. Procura o NRTL, clica e adiciona. Próximo. Sistema de unidades. É uma boa prática a gente usar o sistema de unidades internacional. Mas, quando a gente está resolvendo um problema, é interessante também a gente seguir as unidades do problema. Que pode ser do interesse, por exemplo, se o nosso gerente na indústria traz uma situação, problema para nós, usando umas unidades, é melhor a gente seguir as mesmas unidades, porque ele entenderá melhor. Então, vem Create New, pode dar um nome aí, por exemplo, de etanol desidrate, por exemplo. O nome não importa. Create and add. Cria, pronto, já está selecionado aqui. Tem vários, né? Eu criei alguns antes e tal, mas seleciona aí o que vocês criaram. Aí em temperatura, a gente vai colocar graus Celsius, como está no problema. A pressão é em bar. Mass flow rate é em quilograma por hora. Molar flow rate, vamos deixar em mol por hora só, mas não vai precisar muito. O resto, deixa como está, porque o problema não falou nada de energia, nada do resto. Mexe só nesses 4. Espero que todos estejam acompanhando. Clique em Finish. Bom, terminamos o Wizard. Terminamos nosso ajudante. E essa é a cara do DWC. Essa parte branca aqui, que eu estou mostrando com o mouse, ela é a nossa folha. É onde a gente vai colocar nossos bloquinhos, fazer nossos modelos por meio de blocos. Aqui embaixo, a gente tem nosso palette de modelos. Quem já usou HiSys sabe o que eu estou falando. Quem não usou, não tem problema. Então, a gente tem aqui streams. Tudo em inglês, tá, gente? Corrente material, corrente energética. Pressure change. Tem a placa de orifício, compressor, segmento de tubo, bomba, turbina, válvula, separador. Separador genérico, tanque, flash, misturador, separador, cooler, heater, heat exchanger, diversos reatores, colunas, operadores lógicos como reciclo, enfim, a gente vai usando alguns desses e a gente vai tendo uma ideia do que eles são. Não precisa conhecer todos, precisa conhecer o que você vai usar, basicamente. Conforme você vai usando mais, você vai precisando saber mais. Aqui embaixo, o controle de integração, para quando a gente tem um problema algébrico diferencial, que é modelo dinâmico. Não vamos usar, pode fechar. Clica no X. Então, a gente fechou aqui no integrador, eu vou dar uma baixadinha aqui só para ficar mais visual. Aqui a gente tem as informações. Então, tudo que a gente está rodando, ele vai cuspindo algumas informações para a gente. Ó, rodou legal, não rodou legal. Clica no botão direito, Clear List, pronto, zerou, para a gente começar a ver o que está acontecendo. Na direita, a gente tem o Watch Panel, que é para a gente olhar as variáveis. Não vamos usar, não é tão útil assim, pelo menos no meu ver. Aqui em cima, a gente tem as opções de software bem normal, né, que é File, Edit, opção dinâmica, enfim, algumas coisas que a gente vai usar depois e vai ficar mais claro. Aqui embaixo também algumas coisas importantes, que é criar um novo, abrir, salvar, doar. Aqui os settings, esse é importante. Clica no settings, ele vai abrir aquela tela que estava no Wizard para nós, e algumas opções a mais. Então, a gente tem os compounds. Por exemplo, se você esqueceu de pôr um componente no Wizard, você vem aqui no settings e adiciona ele aqui. Aí tem a propriedade termodinâmica, você pode adicionar outra se você esqueceu.
os algoritmos de Flash, que eu não mencionei, mas está selecionado por padrão o VLI, que é o básico, né, equilíbrio líquido-vapor. Aqui as reações, a gente pode adicionar reações, a gente vai fazer isso. Aqui a gente também tem alguns parâmetros de tolerância para o cálculo de balanço de massa e energia, o sistema de unidades que a gente escolheu, daria para mudar aqui de novo, enfim. Então voltem aí para reações, vamos começar a nossa simulação, nossa modelagem. Do lado esquerdo, a gente tem reaction sets, ou seja, conjunto de reações. Cada item dessa lista vai ser um conjunto de reações. No caso, a gente vai ter um conjunto de reação com uma reação. Clica nela 2 vezes, vamos dar um nome para ela, só para ficar legal, pode ser, vou escrever em português, desidratação do etanol. Não precisa por nome, mas é boa prática, porque se o nosso projeto fica muito grande, aí outras pessoas vão ter que ler e tem que ficar legível. Né? Aí clica em cima e vem na parte da direita para adicionar reações. Clica no Add Reaction, a gente quer adicionar uma reação, não é de equilíbrio, a gente não tem a cinética, não tem a cinética catalítica heterogênea, a gente tem a conversão. Então, clique em conversão. Vai abrir essa janelinha para a gente adicionar a reação. Aí a gente pode pôr um nome, vou dar um nome aqui de reação 1 e única. A gente pode pôr uma descrição, que é recomendável também. Vou pôr aqui C2H5OH, formando C2H4 mais H2O. Beleza? Aí, aqui embaixo, a gente vai ter todos os componentes listados lá em compounds. No caso, 3. Aí, nessa caixinha, a gente vai incluir esses componentes ou não. No caso, os 3 estão inclusos na reação, então a gente inclui os 3. BC é o Base Component. A conversão ela é associada a qual componente? Vou trazer aqui o problema. O reator deverá operar a 300 graus Celsius, um bar com conversão de etanol 20%. Então, quem que é o nosso BC? Etanol. Coeficiente estequiométrico, negativo para reagente, positivo para produto. Isso já é uma convenção também bem conhecida. Menos 1, 1, 1. Né? Menos 1 para etanol, 1 para etileno, 1 para água. Estequiometria, ok, ou seja, está balanceada. Ele já calculou para nós o calor da reação, positivo, então é uma reação endotérmica, ela absorve temperatura, energia para reagir. Aqui ele mostra a equação detalhada da reação, tá certo. A base, o componente base é o etanol, a fase ele deixa líquido como default, mas a nossa fase é vapor. No enunciado ele dizia isso. Conversão a gente pode adicionar uma função de da temperatura. No caso, a nossa conversão é fixa, 20%, é em porcento isso. Então, clico OK, reação está adicionada. Pode fechar aqui o settings e a gente volta para a tela inicial. Do lado dos settings, a gente tem as opções do solver. Esse botãozinho, ele deixa o solver ativo ou desativo. Então, vamos deixar ele ativo. E esse botão F5 é para rodar a simulação quando a gente já tiver um modelo. Bom, essa era a explicação do software que eu tinha para vocês. Vou começar, então, a gente a fazer o nosso modelo. Primeira coisa, vamos começar pela corrente de entrada, que é uma corrente material. Clica na corrente material, segura e arrasta, joga ali na nossa folha. Clica nela, seleciona ela. Por default, ela vem com algumas especificações já. Por exemplo, nome. Vamos dar um nome aqui de etanol. Opa. Etanol. Ah, obrigado quem colou a descrição do problema. Se alguém quiser, já está no chat. Vou dar um nome aqui de etanol feed. Agora, gente, isso é importante. Toda modificação que a gente fizer em uma caixa de texto tem que ser seguida pelo Enter. Se você não apertar Enter, ele não vai salvar. Ele faz esse barulho, não sei se vocês ouviram, mas é sinal de que está tudo ok, não que está tudo errado. É um barulho de erro, mas é um erro bom. Aí, Property Package, já está selecionado o NRTL, maravilha. O Flash Algorithm está default, não vou mexer nisso. Aqui, as condições da corrente, o que a gente sabe dela, o que a gente tem que especificar? Duas coisas. A gente sabe o quê? Temperatura e pressão. Então,
deixa a temperatura e pressão mesmo. Qual a temperatura? 40. Ó, aqui eu vou mostrar sem apertar Enter, como dá errado. Vou apertar Tab, que é uma mania de quem usa Excel e tudo mais. Então, Tab e pressão 1 bar. Agora eu vou dar Enter. A temperatura volta para 25. Ele não salva a temperatura. Então, 40, Enter, 1, Enter. Vazão máxima, 1000 kg por hora. Pronto, está especificado isso. Quando está em cinzinha, assim, quer dizer que a gente não pode mexer. Quem calcula para nós é o modelo que está por trás. Aí a gente vem nessa segunda tab aqui, que é o Compound Amounts. Aqui tem a nossa composição da corrente. No caso, é 100% etanol. Então, 100. Clique em Accept Changes. Ó, tá vendo que tudo aparece aqui nas informações, né? Foi calculado successfully e assim por diante. Beleza. Essa é a nossa corrente de alimentação. Está na temperatura e pressão certa. O próximo passo, a gente lê aqui a descrição, é que ele vai ser aquecido usando vapor a 3 bar. Então, vamos criar aqui. Pega lá no Exchangers, vamos pegar um Heat Exchanger. Coloca aqui na frente da corrente. Por que não um heater? Isso é um modelo de que, para quem usa simulador, é meio padrão isso. Heater, ele é um modelo que tem uma corrente de entrada e saída e uma corrente de energia genérica. Então, uma utilidade quente fictícia. No caso, a gente sabe qual é a utilidade quente, que é o vapor. Então, a gente quer um modelo que tenha 2 correntes de entrada, 2 correntes de saída, as quentes e as frias. Bom, vamos dar o nome aqui dele, aquecedor, Enter. Aqui, as conexões. Quem que é a corrente de entrada? É o etanol feed. Aí a gente precisa de mais três correntes. A gente não precisa clicar e arrastar, a gente pode clicar no raio, que é Create and Connect, que ele ajuda a gente, faz mais rápido. Ó, ele cria e já conecta tudo. Eu vou arrastar aqui só para ficar legível, né? Puxar esse aqui, beleza. Cara, não fica reto, mas tudo bem. E quem que é a outra corrente que está entrando aqui na transversal? É o nosso vapor. Vamos... Ó, gente, aqui vale ressaltar uma coisa. A gente criou o aquecedor, colocou correntes randômicas e ele já calculou, ficou tudo verde, tudo azul. Mas isso é porque ele coloca valores por default, que não é os valores que a gente quer. Então a gente tem que mudar tudo. Então vem aqui na corrente de entrada de cima, vamos chamar ela de vapor in de entrada. O que a gente sabe dessa corrente? A gente sabe a pressão e a fração de vapor. A Laís está perguntando, eu acho que vai ficar no drive, Laís. A gente sabe dessa corrente a pressão e a fração de vapor. Qual é a pressão? 3 bar. Pode ver que a temperatura a gente já não mexe mais, né? Porque a gente mudou o flash specification. E a gente sabe a fração de vapor. Como é vapor saturado, a fração de vapor é 1. Bom, a vazão máxima a gente também sabe que é 440 kg por hora. Aí, nos componentes, a gente tem que mudar ainda. Ele é água pura. Então, 0, 0, 1. 100% água. Accept changes. Aí, o vapor saída, vamos já colocar ele rapidinho aqui. Vapor out. Já está calculado para a gente, né? Só que ele está calculado de uma forma que a gente não especificou nada da corrente de saída. Vamos chamar aqui de etanol vapor. Na verdade, esse etanol está com uma fração de vapor de 0,15. Então, ele não está 100% vaporizado da forma que a gente quer. Então, como a gente vai mudar isso? Vamos aqui no aquecedor. E a forma que o aquecedor calcula ele pode calcular as temperaturas de saída, a temperatura do quente, do frio, mas não tem a fração de vapor da corrente de saída, que é o que a gente quer de fato. Então, a gente vai ter que fazer uma gambiarra, e é por isso que é importante a gente ter uma formação. Que, assim, não vai ser, é fácil, mas não é trivial, não tem pronto para nós, né? Então, a gente deixa aqui para especificar a temperatura de saída do etanol, que já está 78,319, e a gente vai calcular qual é a temperatura que a gente quer.
Para isso, a gente cria uma nova corrente. Essa corrente vai ser uma corrente de etanol puro, então 100, aceita. Vem aqui e vamos dizer que a gente conhece a pressão e a fração de vapor. A pressão é 1 bar e a fração de vapor 100% vapor. E ele calcula para a gente a temperatura de evaporação, que é 78,319, que na verdade já era o que estava aqui. E como é etanol puro, e a gente sabe que substâncias puras evaporam a uma temperatura constante, se a gente colocar essa temperatura, não vai chegar onde a gente quer, ó. Não chegou. Então a gente tem que colocar um pouquinho acima. Daí ele vai estar um pouquinho superaquecido, que não vai fazer muita diferença, mas a gente garante que ele está 100% vapor. Então a gente vem aqui no aquecedor, coloca 78,32, por exemplo, e pronto, nosso etanol está 100% vapor. Ok? Vou apagar outra corrente, que já não precisa dela, ela foi só um artifício para nós calcularmos. E agora o próximo passo já é o reator. O nosso reator é de conversão, que é um reator simples, bem simples, que ele calcula tudo baseado na conversão dada. A gente clica e arrasta. A entrada dele vai ser o etanol vapor. A gente clica aqui. Vão ter duas saídas e uma entrada de energia. Então, duas saídas por quê? Ele faz a reação e calcula a separação de fases. Então, em cima a gente vai ter um produto vapor, embaixo a gente vai ter um produto líquido, e a gente vai ter uma energia, que vai ser uma utilidade quente ou fria, que a gente vai chamar de reação. Reator. Vamos dar o nome aqui para o reator, chamar de reator mesmo, e vamos especificar as propriedades desse reator. Os parâmetros dele é escolher o conjunto de reações, que no caso já está selecionado, desidratação e etanol. O módulo de cálculo, ele é isotérmico, adiabático ou temperatura final definida. Quem chuta aí? Escreve no chat. Vamos ver se alguém acerta. Dado a definição do problema, né? O problema diz que ele entra saturado, aí o Breno já acertou, parabéns, e é definir a temperatura de saída. Por que ele não é isotérmico? Porque ele não entra na temperatura de operação. Então, quando a gente especifica a temperatura final, ele vai calcular, ele vai aquecer a entrada para essa temperatura e a reação vai acontecer. E a temperatura não é isso, é 300 graus Celsius, sem perda de pressão. É bem simples aqui, bem simplificado. Se a gente apertar em Solve, ele vai aparecer aqui que the flow sheet was calculated successfully. Então, o flow sheet foi calculado. O que ele perguntava para nós? Por exemplo, a fração de vapor, quer dizer, a condição da saída do vapor, que é saturado com 0,9% de vapor. Ou seja, ele se condensou praticamente inteiro. Aí o reator, a gente tem a saída 100% na fase vapor, o líquido está zerado, não saiu, não teve separação de fases. E esse produto, ele tem 66,66 de etanol, que é o reagente não reagido, e 16,66 de cada produto, como era esperado para uma conversão de 20%. Bem simples o problema, era só isso. E para melhorar, assim, a gente quer apresentar o resultado para alguém, seja para o nosso gerente na indústria ou para um relatório no curso, em alguma disciplina, a gente pode inserir tabelas, que fica bom. Por exemplo, a gente vai aqui em Insert, Master Property Table, que a gente pode selecionar várias correntes, clica duas vezes, seleciona todos os objetos, por exemplo, aqui as correntes materiais, e clica em Default Properties Only. Aí ele vai selecionar temperatura, pressão, vazão mássica, vazão volumétrica, aí pode fechar, ele já gera uma tabelinha para a gente, bastante informativa. Aqui a gente tem, né, a fração de vapor do vapor saindo, a gente tem a vazão do produto líquido, do produto vapor. Se a gente quiser adicionar, por exemplo, a composição de cada corrente, a gente pode procurar aqui. É meio chatinho de achar, mas se descer, o primeiro barra etanol que tiver, se clica, o primeiro barra etileno que tiver, clica, opa, não clicou. E o primeiro barra water, clica também.
Aí aqui a gente tem 3 linhas que são a fração molar de cada componente. E assim a gente tem um bom relatório. Dá para melhorar ainda mais. A gente pode colocar, por exemplo, uma property table simples. Clica 2 vezes e coloca, por exemplo, que reator, a carga de energia dela, coloca aqui. Então aqui a gente mostra o quanto de energia está sendo gasto no reator. Também é um dado importante. Para salvar, a gente vai em File, Save As, aí pode colocar na área de trabalho, cria uma pasta. Eu já até criei ali em cima, né? Mini curso, simulação, entra nela, pode salvar do jeito que vocês quiserem, problema 1, por exemplo. Pronto, está salvo, successfully. Esse era o problema 1. Desculpa, eu dei uma corridinha, porque a gente tem mais um problema e o outro é mais interessante. Eu queria mostrar mais funcionalidades do simulador e como ele fica bem interessante. Espero que todos tenham conseguido chegar até essa parte da simulação. Quem não conseguiu, o vídeo dessa aula vai ficar disponível e também as simulações eu posso disponibilizar com o pessoal da organização sem problemas também, já com as tabelas e assim por diante. Bom, eu vou fechar essa simulação no xizinho de baixo aqui, tá, gente? Save changes if any, pode salvar, beleza? Vou trazer aqui os slides para a gente passar o próximo problema, que é o problema 2. O problema 2 é o seguinte, eu vou ler para vocês. O cumeno é produzido a partir da reação de benzeno com propileno na fase gasosa e a partir da seguinte reação química. O benzeno mais propileno forma o cumeno. O reator é alimentado com benzeno e propileno em proporções equimolar a 80 libra-mol por hora, 220 graus Fahrenheit e 36 psi. Eles são misturados com a corrente de reciclo, que é rica em reagentes não reagidos. A corrente material resultante é aquecida até a temperatura de operação do reator, que opera isotermicamente, com perda de carga desprezível e com conversão de propileno, dada por uma função da temperatura, que é essa função, 1 menos o exponencial da temperatura e tudo mais, a temperatura estando em Fahrenheit e sendo maior que 150 graus Fahrenheit. A corrente do produto do reator é separada dos reagentes não reagidos por meio de um resfriamento, seguido por flash. A corrente líquida que sai do flash, também como a corrente líquida que sai do reator, são as correntes de produto desejado. E a corrente de vapor retorna ao reator. O resfriador deverá reduzir a temperatura dos efluentes do reator até 130 graus Fahrenheit e a perda de carga nele é 0,1 psi. O flash opera adiabaticamente a 1 atm. Aí a questão 1 é utilizar suave Redlich-Kwong, que são equações de estado da termodinâmica, e considere a eficiência dos compressores 75% e a temperatura de entrada do reator 400 graus Fahrenheit. Qual é a vazão e composição da corrente de reciclo? Qual a demanda de energia de calor utilizada de utilidade quente e fria do processo? Qual é a fração de benzeno e propileno perdido no processo? Então, vamos lá. Vou deixar aqui de lado. Se alguém puder fazer de novo aquilo de copiar e colar aqui no chat, para quem tiver dúvida aí acompanhando, eu vou seguindo, porque senão a gente não vai conseguir chegar, pelo menos, mostrar como é um reciclo, mostrar como analisa os resultados disso. Bom, então, estando aqui, vamos criar uma nova simulação. Beleza. Abrir o wizard de novo, vamos seguir os passos certinho. Quem são os componentes dessa vez? Com main, no caso, em inglês. Aí tem o propilene e tem o benzene. Beleza, selecionados os três, apertar em Next. Aqui, as Property Package vai ser Suave Redlich-Kwong, que é SRK, adiciona, próximo. Sistema de unidades. Vamos criar um sistema de unidades como antes, que agora as unidades são um pouquinho diferentes. Vamos chamar aqui de produção de cumeno. Create init.
Temperatura, a temperatura é em Fahrenheit, a pressão é em psi, a vazão mássica é em libra-mol por hora, e o molar flow rate vai ser libra-massa por hora, e aqui libra-mol por hora. O resto, tudo ok, não precisa mexer. Certo, vou fechar aqui de novo, deixar um visual bom, para a gente conseguir trabalhar. Vamos, como antes, adicionar a reação primeiro. Então, aqui nos settings, aqui em cima, settings. Vem nas reactions. Aqui vamos chamar de... chama só de comer. E adiciona uma reação de conversão também. O nome dessa reação eu vou dar de reação 1. De novo. A descrição dela vai ser C6H6 mais C3H6 formando C9H12. Só para deixar bem explicado, todos os componentes vão participar e o componente base é o propileno. Então, propileno, seleciona ele. Os coeficientes estequiométricos é -1 para os reagentes e 1 para o produto. Gente, se fosse 2 aqui na estequiometria da reação, aí seria -2. Se aqui fosse 3, por exemplo, aí seriam 3 aqui. Por exemplo, se eu colocar 3 aqui, ó, ele já deu a estequiometria errada. Se eu clicar em balance, ele não deu conta não. Então a gente coloca 1, pronto. Ah, legal, quebrei tudo aqui. Vou fazer de novo rapidinho. Gente, de vez em quando aparece bugs assim, mas nada que a gente não consiga contornar. Vou pular a descrição agora, para agilizar. Base de cálculo do propileno, -1, 1, 1. A estequiometria está ok. O calor de reação... Ah, não, está errado, gente. -1. O Breno está bem atento. Valeu. Caramba, é verdade. Entendi o que ele falou. Tá, o comeno é o produto e o resto é reagente, por isso que estava dando errado. Estequiometria ok, a reação é isotérmica, ela libera energia. Obrigado, Breno, por estar atento e ajudar. A equação está aqui embaixo, essa mesmo, tá certo? Agora, tá certo? O componente base é o propileno e a fase é vapor, como diz no enunciado. Agora, a conversão é uma função, ela já não é mais uma constante. A função é dada, como eu mostrei no slide. Deixa eu trazer o slide aqui, já que eu vou precisar dele. Então, é dada por essa função, e eu já tenho uma colinha aqui para facilitar para nós. Eu vou jogar aí, para quem está acompanhando, eu vou jogar no chat, que facilita bastante. Mas, basicamente, é como se fosse um Excel, assim, ou uma MATLAB para quem usa. Só cola aqui na conversão, né? É 100 menos 100 vezes esse exponencial. Por que 100? Porque está em porcentagem, não em fração. E a temperatura, porque tem essa transformação, é porque a temperatura tem 100 Kelvin aqui, e ela está em Fahrenheit fora. Faz isso, ok, fecha, podemos começar. Igual antes, vamos começar colocando a nossa corrente de entrada. Vamos chamar ela de feed, por exemplo. O nosso feed está a 220 Fahrenheit, se eu não me engano. Deixa eu ver certinho. 220 Fahrenheit, 36 psi e 80 libra-mol por hora. Certo? Os componentes é 0 de cumeno, 0,5 de propileno e 0,5 de benzeno. Aceita as mudanças. Beleza, temos o nosso feed aqui. No enunciado, eu vou trazer aqui para a gente ler, ele diz que o reator é alimentado com essa corrente de benzeno e propileno equimolar, 80 libra-mol/hora, 220 Fahrenheit, 36 psi, misturados com a corrente de reciclo, rica em reagentes não reagidos. Ou seja, a gente não conhece o reciclo ainda, mas a gente sabe o quê? Que vai ter outra corrente, certo? E que vai ter uma mistura de correntes. Então, isso a gente pode já se adiantar. Então, vamos chamar essa corrente aqui de reciclo. Como a gente especifica ela? A gente não sabe.
mas a gente sabe algumas coisas. Uma corrente, para se misturar com outra, tem que estar na mesma pressão, por exemplo. Temperatura. Ó, eu não sei, mas eu vou chutar que seja a mesma da outra. Não sei. Vazão molar. Ah, vou chutar 10. Isso que são todos chutes. E as frações eu vou deixar 0,3 de cada, para eu não saber mesmo. Deixa assim. Ó, o mixer aqui, gente, ele tá rosinha porque tá faltando coisa. Então, vamos unir, colocar o reciclo entrando e o feed entrando e outra corrente saindo. Pronto. Ele já fez a mistura para nós. A corrente de saída a gente pode chamar de... Vou dar nome simples, feed 2, por exemplo. Depois disso, segundo o enunciado, um aquecedor é usado para elevar a temperatura dessa corrente até a temperatura de operação do reator. Então, a gente tem aqui um aquecedor que recebe o feed 2, tem outra corrente saindo e usa uma corrente de energia que é uma utilidade quente mais, assim, abstrata. Vamos chamar ela de QH, de Q-hot. Esse aquecedor ele vai calcular a temperatura de saída da corrente. Então, o cálculo dele vai ser por outlet temperature. Seleciona aqui. Qual que é a temperatura de saída? É 400 graus Celsius, graus Fahrenheit, desculpa. Então, 400. Está lá na última partezinha do problema. Gente, por curiosidade, se tiver alguém acompanhando, se tiver, assim, conseguindo acompanhar nesse tempo, fala um sim ali no chat, só para eu entender mais ou menos como como vocês estão. Bom, vamos continuando enquanto isso, tá? Aqui a gente tem o feed 3, que é o feed aquecido. Bom, pelo visto, eu acho que... Pode repetir a parte da corrente de energia? Posso. Esse aquecedor, ele é um modelo que, diferentemente do outro, ele tem uma corrente de entrada e saída e um aquecimento por uma energia. Essa energia ela pode vir de uma utilidade quente, ela pode ser um aquecedor elétrico, uma resistência elétrica. Então, a gente sobe esse aquecedor, coloca as correntes, coloca a corrente de energia usando um raiozinho, especifica a temperatura de saída, que é o que a gente sabe do problema, né? Ele diz aqui, ó, a corrente material resultante é aquecida até a temperatura de operação do reator. E a temperatura de operação do reator é 400 graus Fahrenheit. Então, especifica 400 aqui na temperatura. A perda de pressão é 0 aqui. A eficiência é 100%. Dessa forma, a gente especifica parte da corrente de energia. Tá respondido? A corrente de energia, ela é calculada pelo próprio aquecedor, tá? Ah, beleza. Por nada. Então, essa corrente é a corrente que está pronta para entrar no reator. Ela já foi misturada, aquecida, vamos usar o reator então. O reator vai ser também de conversão, que é um reator simplificado. Vou chamar ele aqui de reator. Vai entrar o feed 3, vão sair duas correntes, como eu disse antes, uma na fase vapor, outra na fase líquida. Uma corrente de energia, que eu vou chamar aqui de QR, de Q reator, de Q reação, por exemplo. O produto vapor, um produto líquido. Oh, caramba. A gente seleciona, então, o conjunto de reações e o módulo de cálculo desse reator. Dessa vez, não tem nem o que perguntar. O enunciado já diz que ele opera isotermicamente. A gente considera que não tem perda de pressão e está feito. Já foi calculado para nós aqui a energia necessária, o produto vapor e o produto líquido. Nada sai no líquido, está tudo na fase vapor, 400 Fahrenheit, como era de se esperar, né, isotermicamente, e, como era de se esperar, aconteceu uma certa reação. Então, antes tinha uma concentração, e depois da reação foi produzido com menos, e assim por diante. Então, estamos chegando em algum lugar. Esse produto líquido, ele já vai ser, se ele for gerado, ele já vai ser o produto final também. Aqui o produto vapor, segundo o anunciado, ele vai ser resfriado
com um cooler, então, de forma genérica, assim, um trocador de calor genérico, que vai resfriar o produto vapor para uma outra corrente usando uma corrente de energia. Corrente de energia eu vou chamar de QC, que é cold, né, de frio. A corrente de saída a gente pode chamar de produto frio, por exemplo. E resfriador. Resfriador é a nossa operação. O que a gente sabe dele? A gente sabe a temperatura final, que é 130 Fahrenheit, segundo o próprio problema. A gente sabe também que ele tem uma certa perda de pressão, que é 0,1 psi. Então a gente coloca 0,1, vem aqui do lado e seleciona psi. E olha o que ele faz para a gente. Ele já transfere para Pascal, que é o padrão desse modelo, sozinho. Então, estamos salvos dessa. Tudo já foi calculado, a corrente de saída está a 130 Fahrenheit mesmo, certo? Agora vem a separação de fases. A separação de fases é feita por um flash. Aqui no DWSIM, o flash é chamado de Gas Liquid Separator. Então a gente clica e arrasta. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para salvar, porque vai que acontece algum problema. Sempre bom salvar. Não faça igual eu, que salva no final. Salvem sempre antes que dê algum problema, vocês perdam com tudo. Então, Save As. Eu vou naquela mesma pasta, vou chamar de problema 2. Salva. Voltando aqui, desculpa essa pausa. O separador vai ser o nosso flash. O flash vai receber o produto frio e vão ter duas correntes de saída, um vapor e um líquido. Não vai ter corrente líquida pesada. Isso aqui para casos que tenha equilíbrio vapor, líquido-líquido. Não é o nosso caso. E uma corrente... Caramba, acabei de falar que não... Deixa eu desconectar. E uma corrente de energia. Tá aqui. Vou apagar que eu fiz errado. E o nosso flash, então, ele vai querer garantir a separação de fases na temperatura e pressão especificadas, né? Que é, deixa eu olhar aqui, é 130 Fahrenheit. Então, a gente clica aqui em Override Set Temperature e Override Pressure. O que ele vai fazer aqui? Ele vai garantir essa pressão e temperatura, se for preciso. A temperatura é 130 e a pressão é 1 atm. Mesma coisa, coloco 1, seleciona... É isso mesmo, é 1 atm, né, gente? É 1 atm. Opera diabaticamente, é 1 atm. Então, a gente coloca 1 atm e ele calcula em psi para nós. Beleza, está feito. Pronto, ele já calculou aqui o calor do flash. Eu vou dar um nome de QFlash para a gente saber quem é quem. Esse vapor aqui, eu já vou dar o nome dele de reciclo 1, por exemplo, porque ele que vai ser o reciclo. O vapor que sai do flash é o que a corrente vai ser reciclada. E o que sai na fase líquida é o nosso produto final. Se a gente olhar aqui, o nosso produto final já tem uma certa concentração boa de cumeno, mas ainda tem um pouco de propileno e bastante benzeno. Então, ainda não está legal, mas vamos com calma. Bom, nossa corrente de reciclo, ela está a 130 Fahrenheit e 14,69 psi. Para a gente reciclar, ela tem que estar na mesma pressão, senão não dá certo. E para mudar a pressão, a gente precisa pôr como é vapor, um compressor. Então, vamos colocar um compressor aqui. Vamos colocar a corrente de entrada como reciclo 1, uma corrente de saída e uma corrente de energia. Ficou essa bagunça aqui porque a gente pode, para ficar mais bonito, rotacionar as coisas. Então, clica com o botão direito, Rotate, mais 180, mesma coisa para essa corrente, traz para cá, beleza, melhorou a aparência, né? Vamos dar o nome aqui às coisas, compressor. O compressor, ele opera adiabaticamente, a gente vai especificar a pressão de saída mesmo, que é 36 psi, e a eficiência é 75% também, já está como default, que é o que o nosso programa pediu também. Então, já está calculado. Dá o nome para o resto das coisas, que é o trabalho do compressor. Essa corrente eu vou chamar de reciclo 2.
Gente, para tratar reciclo, lembra que eu falei lá no começo que modular sequencial tem esse problema com reciclo. Por quê? A gente chutou um reciclo aqui, no começo. 220 Fahrenheit, 36, uma vazão, uma composição. Só que o que foi calculado, dado essa condição inicial, foi outra temperatura, outra vazão e outra composição. Ou seja, não está convergido, né? Isso não é igual a isso. E é aí que entra os modelos lógicos de reciclo. Então, aqui em Logical Ops, a gente tem o Recycle Block, que é esse verdinho. Deixa eu rotacionar ele. Ele vai receber o reciclo 2 e vai liberar o reciclo ciclo. Estava cego, não estava vendo. Bom, aqui tudo estava sendo calculado para nós automaticamente. O reciclo não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque o cálculo que implica ele é muito mais complicado. Aí ele tem alguns parâmetros aqui. Broiden com Global Convergence é um método muito bom de convergência, mas não está funcionando legal no DWC. Então, não selecione aqui. Não selecione aqui. Pode deixar 50 iterações. E aqui a gente tem as tolerâncias. Tolerância de massa, tolerância de temperatura e pressão. De massa está 79. Porque aqui as grandezas são 800, aqui a grandeza é 1.800, então ele deixou alto. Mas é muito alto. Vamos começar aqui com 10, por exemplo. Que é uma tolerância alta ainda, né? E agora, eu vou até apagar aqui a informação e vou pôr para rodar. Vamos ver se o nosso reciclo vai funcionar. The flow sheet is being calculated, please wait. Ele está iterando, fazendo bastante iterações. Bom, no sétimo loop, ele atingiu um erro menor que 0,12% e foi calculado successfully. Vamos ver. A nossa corrente reciclo está nessa temperatura, pressão e vazão máxima, enquanto o nosso reciclo 2 está na mesma temperatura, pressão e vazão. Eu digo, caramba, a composição também está bem parecida e, bom, parece que o reciclo funcionou. Vamos até abaixar aqui para 0,1 a tolerância e ver se ele consegue dar conta de deixar ainda mais certinho. Está rodando. Em 5 iterações ele chegou. O nosso erro agora está de 0,08, 0,00008 e nada. Então, conseguimos convergir a nossa simulação. Bom, o problema também perguntava algumas coisas, né? Qual é a vazão da corrente de reciclo, as energias usadas no processo, e para responder isso, vamos usar a velha e boa tabela. Então, insert, master property table. Vamos criar a mesma tabela que antes, selecionar todos os objetos, propriedades default, para os objetos mássicos, né, vazão mássica, e selecionar a composição dos outros, que é molar fraction main. Valeu, Fontana. Obrigado, pode ir. É tranquilo. Aí, propileno e benzeno. Então, a gente tem a nossa tabela. Ficou um pouco grande aqui para nós, mas se a gente der um zoom, deixa eu tentar dar zoom, a gente pode ver, por exemplo, o nosso produto final. Ele está com 90% de cumeno, 4,7% de benzeno e propileno, ou seja, ele está bem rico em cumeno, que é o que a gente queria mesmo, o nosso produto. Aí, outra coisa importante é o reciclo, né? Qual é a vazão do reciclo? A vazão do reciclo é quase 60 libramol por hora, ou seja, se assemelha praticamente ao nosso feed, que é... caramba! Isso às vezes acontece. A gente tinha colocado 80, volta aqui para especifica 80, vai fazer os cálculos. Beleza? Em 14 iterações ele convergiu. Os componentes estão certo, não mexeu. Vamos olhar. A bolinha do mouse está com problema. Então, o nosso reciclo está com 45, praticamente, libramol por hora. O nosso feed tem 80 libramol por hora, então mais ou menos metade está sendo reciclado. O nosso produto final
ele está com 90% ainda mesmo, mudou pouco aqui as composições. E também, é importante mostrar que é as energias. Então, a gente cria uma outra master property table, coloca as energy streams ao invés de material, seleciona tudo e seleciona as demandas de energia. E aqui a gente tem uma tabelinha menor com as demandas de energia das nossas correntes de energia, né? Então, o trabalho do compressor é a energia que está sendo removida do reator, a energia do aquecedor, a energia do flash e a energia do cooler. Bom, eu acho que a pergunta 1 está respondida. Ah, não. Eu vou trazer até aqui. A última parte da pergunta é: qual a fração de benzene e propileno perdido no processo? Então, vamos calcular isso de uma forma que é muito boa para nós, engenheiros, que a gente usa bastante Excel e tudo. Então, aqui em cima, nesse cinzinho, a gente tem algumas abas de operação. Aqui é a operação dinâmica, que a gente não usou, não vai usar. Aqui, a Material Streams, se a gente clicar em Refresh, ele aparece uma tabela com todas as informações de todas as correntes. E é uma tabela, você pode dar Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V para um Excel, então, bastante útil. E do lado dela, a gente tem o Spreadsheet, que é um Excel para nós aqui dentro do DW5. Então, aqui vamos fazer uma tabelinha à la Excel mesmo. A gente quer descobrir qual é a fração de benzene e propileno perdido no processo. Para descobrir o que foi perdido, a gente tem que saber o que entrou, entrada, saiu, saída, e então a gente consegue calcular perda em porcentagem, por exemplo. O que entrou, é bom saber a vazão molar, a fração molar de benzeno, fração molar de propileno. Vou fazer aqui uma formatação, beleza. E aqui, gente, é muito simples. A gente clica com o botão direito na célula, vem Import Flowsheet Object Property. Clica aqui. E a gente pode importar do fluxograma os valores que a gente quer. Então, quem que é a vazão molar? Quem que é a entrada, né? A nossa entrada é a gente vem aqui, em um objeto, a gente seleciona corrente material, nossa entrada é o feed. Do feed, a gente seleciona vazão molar e libra-mol por hora, selecionado. Então, formatadinho aqui. Aí, a fração molar de benzeno. Então, a gente vem de novo, import, corrente material, feed. Aí, tem que procurar a fração molar de benzeno. Tem que procurar o barra benzeno e vai ser o primeiro. Não. Aqui. Ok. Faz o mesmo para o propileno. Eu vou fazendo rapidinho, que isso aqui é mais maçante, é mecânico. Aí, propileno, aqui, 0505, como era de se esperar. Acabei de lembrar de uma coisa, que a gente tem, na verdade, a gente tem duas saídas, então, deixa eu consertar isso. Saída 1, saída 2. A saída 1 vai ser o que condensou no flash. Então, eu vou por aqui, import, mesma coisa, corrente material, e é o produto líquido, né, que foi o que saiu do flash, a gente pode olhar a qualquer momento, só vir aqui em flowsheet. É essa corrente que eu estou dizendo, que saiu do reator. A gente volta lá para o spreadsheet, fecha aqui, né, importa, corrente material, aí é o produto líquido, molar flow, libra-mol hora. Aqui está infinito, e às vezes dá esse problema. Eu já vou até rodar de novo aqui para ver se o problema vai embora. Porque tem que dar zero, né? Na verdade, essa corrente ela está sem vazão nenhuma. Pronto, zerou. Isso é um problema, é um bugzinho também que não deveria aparecer, mas software gratuito às vezes tem isso. Continuando, fração molar de benzeno do produto líquido. Vou fazer rapidinho. Molar fraction benzeno na mistura. Ok. Zero, ok.
produto líquido, molar fraction propileno. Ok. Agora a saída 2. A saída 2 é o nosso produto final. Então, vamos importar uma corrente material do produto final. A gente quer o molar flow e libra-mol-hora. Agora, formatar aqui. Fração molar de benzeno, a gente, mesma coisa. Material stream, produto final. Benzeno. Beleza. Importar material, produto final, propileno. Vou até salvar depois desse parto que é fazer isso manualmente. E calcular a perda é igualzinho a Excel, gente. O que seria a perda? É o que saiu desses reagentes não reagidos sobre o que entrou. Essa é a vezes 100, isso é a fração. Então, vamos lá. O que saiu? C é a vazão da saída 1 vezes a fração da saída 1. Então, C2 vezes C3. Quem saiu na saída 2 é o D2 vezes D3. Quem que entrou agora? Dividido por quem entrou. Quem entrou é D2 vezes D3. Aí multiplica tudo por 100. Multiplica tudo por 100, só para deixar em porcentagem. Formata aqui a célula. Pronto, 4,9. Fiz na célula errada, né? E não tem perda, na verdade, porque mol não se conserva, então a gente não pode falar em conservação de mol para vazão molar. Se fosse massa, tudo bem, mas é mol, então isso não faz muito sentido. Mas então a gente teve uma perda aqui de... ele perdeu a formatação, vou ter que pôr de novo. C2 vezes C3, D2 vezes D3, D2 vezes D3. Pronto. Fazemos aquela jogadinha do Excel, agora a gente tem que só formatar, que é C2 vezes C4, D2 vezes D4, D2 vezes D4. Para quem não entendeu o que eu estou fazendo nessa equação simples, é multiplicando a vazão molar vezes a fração molar. Para o benzeno, vai ser isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Para o propileno é isso vezes isso, isso vezes isso, e isso vezes isso. Né? Saída dividido por entrada, essa é a nossa perda. Em torno de 5% perdido de cada reagente. Então, o problema 1 está respondido, né? A gente respondeu sucintamente tudo isso, depois vocês podem retomar para ver se está tudo certinho. E o problema 2 é o seguinte, eu queria trazer isso para vocês porque isso é uma ferramenta muito boa de se usar um simulador, que é fazer, por exemplo, análise de sensibilidade. Então, faça uma análise de sensibilidade para determinar a melhor temperatura de operação do reator, do ponto de vista econômico, considerando que a utilidade fria custa R$20 por quilowatt, a utilidade quente R$80 por quilowatt, e a eletricidade 50 centavos por quilowatt. A receita obtida por libra-mol do comendo por hora é R$50 mil, e a temperatura deve ser entre 220 e 520 Fahrenheit. Bom, vamos voltar para o flowsheet. Quem que a gente vai variar, então? É a temperatura de operação do reator. E quem está calculando essa temperatura? Tá vendo que aqui a gente não mexe, né? Quem calcula, na verdade, é o aquecedor. Então, a gente vai mudar o outlet temperature. Mas a gente não vai fazer um por um, devagarzinho. A gente vai usar uma análise de sensibilidade que tem no próprio software. Então, vocês venham aqui em otimização, sensitivity analysis. Ele vai abrir para a gente aqui uma nova aba aqui em cima com análise de sensibilidade. A gente cria uma nova, dá um nome, vou pôr aqui, temperatura ótima do reator. A descrição pode ser até isso mesmo. Aí o segundo passo é selecionar quem são as variáveis independentes. Ou seja, quem pode variar, quem pode ser variado de forma independente. É a temperatura do reator. Mas no caso, é a temperatura de saída do aquecedor. Então a gente seleciona qual objeto, aquecedor, qual propriedade, outlet temperature. Lower limit, ele vai de quanto até quanto? É de 220 até 520. Por motivos que a gente não sabe. Pode ser que o catalisador não dá conta
em temperaturas menor ou maior que isso. Número de pontos. Quantos pontos a gente quer analisar? Bom, vamos fazer de 10 em 10 graus Fahrenheit. Para isso, a gente precisa de 300 mais o primeiro, 31 pontos. Aqui ele mostra o current value, ou seja, o valor inicial, o valor atual, né? Se a gente quiser adicionar mais variáveis, a gente pode clicar aqui e ir adicionando, assim por diante. No caso, a gente vai analisar só essa variável por enquanto. Aí as variáveis dependentes, que são quem que a gente quer analisar variando aquela independente. Então, vamos criar aqui, vamos adicionar essas variáveis, pode ser tanto variável quanto expressão. Vamos focar só na parte de variáveis. Quem que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar as correntes de utilidade quente, eletricidade, utilidade fria e vazão de Kumeno. Então, eu vou pôr isso aqui. Por exemplo, o calor do cooler, vamos pôr o calor do flash. Vamos pôr também o calor do heater, o calor do reator. Agora vamos pôr... e também tem o trabalho do compressor, que é a eletricidade. Aí vamos pôr também agora as vazões de Kumeno produzidas. Então, a gente tem vazão de Kumeno no produto líquido. Aí tem que achar aqui. Está em ordem alfabética esse, aí é melhor. Então, molar flow de Kumeno. E também, no produto final, a gente tem vazão molar de Kumeno. Então, molar flow Kumeno. Beleza, selecionado, essas são as variáveis que a gente vai analisar. A gente vem em Results e começa a análise de sensibilidade. Então, ele vai rodar para todas essas temperaturas que a gente estipulou, 220, 230, 240, e vai calcular todas as variáveis independentes que a gente também estipulou. Calculando. Pronto, está feito. A gente pode vir aqui em Charts. Em Charts a gente consegue plotar direto aqui no software também. Por exemplo, vamos plotar o calor do cooler variando a temperatura. Clique em Draw, ele mostra aqui o comportamento. Vamos ver como é o gasto de eletricidade do compressor variando a temperatura. A gente tem aqui um gasto dessa forma. Qual é a produção de Kumeno aqui no produto líquido? Tem esse formato também. Qual que é a vazão de Kumeno no produto final? Tem esse formato. Então, a gente consegue ver visualmente essas coisas, mas o que a gente quer, na verdade, é descobrir qual que é a melhor temperatura, conhecendo o preço de cada utilidade quente, fria, eletricidade e o preço do Kumeno. Então, a gente vem aqui no resultado, no result, da nossa análise de sensibilidade, seleciona tudo, aperta Ctrl C para gravar, e eu vou fazer isso no Excel. Vocês estão vendo o Excel? Beleza. Dá um Ctrl V, dá uma formatadinha bem rápida. Beleza. Gente, às vezes acontece esse bug, aparecer none, onde era para ser 0. Então, tem que mudar para 0. None é not a number. É um token que... Mas isso é problema, porque na verdade é 0 aqui. Aí agora a gente tem que calcular o custo. Então, vamos criar uma aba custo em reais por hora, por exemplo. O custo, a receita e o lucro. Quem que vai ser o custo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O custo é R$80 utilidade quente, R$20 utilidade fria, 50 centavos eletricidade e R$50 mil de receita para o Kumeno. Vamos ver quem que é quem, né? Vamos ali no DWSim, vamos no Flowsheet. Ó,
No aquecedor, a gente tem utilidade quente, que é tá aquecendo. No resfriador, utilidade fria. No flash, a gente tem energia entrando, então é aquecimento, é utilidade quente. No reator, a gente tem energia entrando, mas negativo, então é energia saindo, ou seja, utilidade fria. E no compressor, eletricidade para rodar o compressor. Bom, dito isso, a gente consegue calcular aqui no Excel. Vamos colocar primeiro, por exemplo, a utilidade fria. Então, é o calor do cooler mais o calor do reator, mas como está negativo aqui, a gente põe menos. Vezes 20, que é o custo, né? Mais, agora a utilidade quente, que é o calor do flash, mais o calor do heater. Vezes 80, que é o custo. Mais 0,5 vezes o trabalho do compressor. E a gente tem o nosso custo aqui. A receita, quem que vai ser a receita? Vai ser a vazão tanto no produto líquido quanto no produto final, vezes os 50 mil que foi falado no problema. Quem que é o lucro? Receita menos custo. Agora a gente pode abrir isso para todas as temperaturas. Maravilha. E vamos plotar para a gente ver o que é melhor aqui. Vamos plotar um gráfico de dispersão. Ele vem com isso de default, não sei porquê. Vou selecionar dados e vou excluir tudo. E vamos adicionar nossos dados. Então, no X, a gente vai plotar as temperaturas. No Y, a gente vai plotar o lucro. Olha que legal. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Plotar de 200 até 550. Olha que legal. A gente tem um lucro em função da temperatura de operação do reator. Se te pergunta qual que é a melhor temperatura, aqui a gente tem 250, 60, 70. Bom, 280 é uma boa temperatura de operação do reator. Aí, a gente pode até voltar no DWSim e simular para 280. Então, coloca 280 na saída aqui. Ele já está solucionando o solver para nós. Vamos esperar o tempo dele. Pronto, em 12 iterações ele chegou na convergência. E olha que legal. Se a gente olhar aqui, a perda diminuiu de quase 5% para 3,8%. Então, foi aqui que a gente ganhou. Com essa temperatura, a nossa perda foi menor e o nosso gasto de energia também não foi tão grande. Então, esse seria o ponto ótimo, esse seria o valor que você responderia para o seu gerente, por exemplo. Mostrando baseado em quê? Baseado na análise de sensibilidade e no simulador de processos.